Signo de Virgem, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura para o mês de julho. Infelizmente, a gente não tem, às vezes, como estar determinando como as coisas vão acontecer. Nós fazemos planejamentos e não deu certo a função aí, porque eu tive situações com a minha voz, tá? Porque aqui eu moro num lugar muito, muito frio e durante o inverno é muito comum, às vezes, de a minha voz realmente ir embora. Enquanto isso, eu fiquei realizando alguns trabalhos muito interessantes e depois eu vou estar expondo aqui para vocês sobre a minha mesa radiônica. Mas vamos aqui para a sua leitura, então, signo de Virgem. Vamos começar aqui com, deixa eu ver, o oráculo daqui da tarô da fitoenergética. Vamos começar aqui. E aí me contem como é que vocês estão, vocês moram num lugar frio também. Tem aqui a situação da promoção da mesa radiônica, eu não desisti, tá bem, gente? Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui para não interromper a leitura agora, as condições para participação. Tem que deixar comentário, as pessoas acham que não estão entendendo, estão só curtindo e não estão deixando comentário, tá? E é uma mesa radiônica que vale a pena, tá? Todas as pessoas para quem eu estou atuando com ela realmente estão sentindo a diferença nas suas vidas, estão mais centradas, estão mais conectadas consigo mesma, e ela vai trabalhando coisas assim fantásticas que a própria mesa ela ganha vida, né, gente, com a espiritualidade, e ela vai indicando e tem coisas kármicas que estão sendo trabalhadas, muitas pessoas estão tendo muitos benefícios com ela, mas depois eu vou explicar melhor, tá bom? Vamos começar aqui, então, Arnica. Desobstrua seus canais energéticos, estimulando a circulação sanguínea e a imunidade. Ó, parece que eu não sou virginiana, mas saiu aqui, ó, pra ter mais imunidade, tá? Vamos lá, o que mais? Cuidar da sua saúde aí, signo de Virgem. A conexão com as energias das esferas espirituais ajudam a enfrentar dificuldades e a mudar de atitude. Exatamente. Muitas vezes eu estive com problemas, com dificuldades, que eu não tinha resposta. Mesmo quando eu jogava pouco tarô, e eu às vezes não tinha muita confiança um tempo atrás, eu tinha aquele meu baralho, né? Eu sentia, nossa, não sei o que fazer. E aí eu vou buscar aqui uma resposta, e muitas vezes eu tinha a resposta. Algumas vezes eu não confiava tanto naquela resposta, e depois eu ficava sabendo que era aquilo mesmo, sabe? Que a minha intuição estava certa, que as cartas estavam me mostrando um caminho. E aqui eu tô falando que você tem que ter o seu baralho? Não, você pode ter, inclusive. Acho bem interessante nós termos os nossos instrumentos de consulta, desde que nós não fiquemos assim, como eu vou dizer, estressados, nervosos quando vier alguma mensagem que não é a que a gente gostaria de ouvir, né? Que a gente às vezes começa a perguntar tudo no início, é normal. E isso é ruim, tá, gente? Então vamos lá, que mais? Mas assim, muitas respostas em meditação, sabe? Às vezes eu só fechei os olhos, não tem a meditação, não tem nada de anormal. Você coloca uma musiquinha ou não. Tudo que tirar a tua atenção é melhor não, tá? Se você consegue colocar uma musiquinha, uma frequência e sentar, respirar fundo 10 vezes, né? Soltar o ar devagar e começar a deixar vir as respostas virem de dentro de você, você começa a ter essa conexão espiritual maravilhosa. E às vezes é simplesmente aquilo que está vindo para você, claro que não é a conta do supermercado, né? Não é o boleto, mas assim, aquilo que está vindo para você, às vezes você pensa que, eu tô me distraindo, às vezes já é a resposta também, sabe? É muito interessante, assim, quando a gente começa a se dar conta, começa a entender como é que funciona. Carrapicho, você está muito cansado, você está muito cansado, tá? Porque foi errado aqui. Mentalmente, isso está desencadeando falta de memória e pensamentos negativos. Pare imediatamente e limpe as formas de pensamento de qualquer espécie. É bem interessante isso aqui. E isso é algo que eu trabalho na minha mesa radiônica, tá? Claro que a gente não vai, a todo momento, qualquer pensamento, sentimento negativo, sair fazendo uma mesa radiônica, não é assim. Mas a mesa radiônica ajuda a trazer uma limpeza desses pensamentos e desses sentimentos que nos ligam muitas vezes a questões complicadas, que atraem mais dificuldades para as nossas vidas. Então esse trabalho de equilíbrio com os elementos da natureza que eu faço na mesa radiônica te deixa mais centrado, mais calmo, para que você também consiga ver as suas oportunidades, quais as saídas, como você pode resolver as suas questões. Então, e às vezes é dormir, descansar,
né, mesmo. Às vezes é simplesmente, se você tiver uma boa noite de sono, você pode descansar e ter uma boa resposta na manhã seguinte. Já aconteceu comigo também. Eu nem pensava nessas coisas de meditação ainda e muitas vezes eu tinha uma resposta, uma palavra, uma frase, uma música. É muito interessante, tá? E eu achava que eu não era tão conectada assim. Aqui já deu, peraí. Vamos lá, vamos clarificar então. Então, aqui fala muito sobre a sua saúde, tá? Aí você identifica se cabe a você. Lembrando que é uma leitura atemporal. Aqui não está me falando de nada de grave. Está me falando da necessidade de uma maior conexão, relaxamento, tranquilidade. Para que... Sabe a cena que me veio agora aqui? Até vi uma outra, mas eu vou falar dessa. Do filme do Jedi, né? Não é o nome Jedi. Tem as sequências, né? Eu acho que que tem o Obi-Wan, né? E aí eu sei que ele o chefe dele, não é chefe, o mestre dele tá lá brigando. E eles com uma pessoa lá, um cara de monstro lá, brigando com a espada. E aí o outro não pode ajudar porque está preso ali, as portas se abrem ali a determinado tempo. Então ele fica olhando e o mestre dele acaba sendo morto, né? Acaba perdendo ali aquela batalha. E aí ele abre aquela luz, que é como se fosse assim, um paredão, né? De energia. Ele sai pra fora daquele paredão e vai lutar então com aquela pessoa, com aquele Jedi das trevas, digamos assim. E aí ele chega a cair e tudo, mas assim, em dado momento, ali, aquela porta se fechava, aquele ser ficava de um lado pro outro ali, querendo deixar ele nervoso, né? Enquanto tinha aquele paredão ali de energia. E eu acho que era o Obi-Wan, esse, né? Que ficava sentado, meditando, praticamente, acho que de olho fechado, não sei se ele tava de olhos fechados, mas acho que sim. Enquanto o outro andava de um lado pro outro ali, oprimindo, fazendo ele sentir medo. E aí, quando abriu aquele paredão de energia, saiu, não sei bem como é que se chama o nome, ele saiu e já saiu lutando. Então, assim, de tanta concentração que ele tinha nos sentidos dele, né? Então, isso, às vezes, nos falta diante de um momento de extremo estresse, com problemas que nós possamos estar vivenciando, isso nos falta no dia a dia. E eu, às vezes, eu sinto que você precisa de maior tempo para descanso e meditação. E então aqui, eu sei que não é fácil em determinados momentos, épocas, nós estarmos dizendo, vou sair para descansar nesse momento, sabe, gente, o que eu vejo aqui é uma necessidade dentro das suas condições. Porque senão nós sempre vamos dar a desculpa dizendo, eu não posso parar, eu preciso continuar, eu preciso resolver isso. E ninguém pode resolver por mim, só eu. Só que aí você tá correndo tanto de um lado pro outro que você pode não perceber que a saída tá na sua frente. Você só está desconectado, distraído. Inclusive com outras coisas, muitas vezes com o celular. Não que, sabe, aquela coisa, eu sei que todo mundo usa, né? Então, a gente acaba usando o celular, mas às vezes a gente usa bastante, né? Sem se dar conta, sabe? Pega aquele celular ali, fica rolando ali os vídeos, do momento tu te dá conta, opa, quanto tempo eu tô aqui mesmo, sabe? E aí, aquele momento ali que tu poderia ter usado pra descansar a mente, sabe? É isso que eu sinto aqui. Vamos lá, então, tarô de Waite. Olha a música que veio aqui. Nada, sempre vem uma música, né? Depois eu vou contar uma história pra vocês de música. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, com você. Vamos lá. Quem será que vai te convidar aí pra descansar, hein? Para ter alguns momentos bons aí de descanso, quem sabe, hein, signo de Virgem?
seu esposo, sua esposa, não sei se você é comprometida ou não aqui. É uma mensagem geral, não tô trazendo isso, né? As minhas mensagens eu gosto de trazer uma linha mais terapêutica. Até eu tive uma ideia que eu vou fazer isso pra vocês, tá? Vou clarificar. Oh, olha só. Então, olha só. Como é que é? Olha a música aqui. Ai, me põe em cada uma, nossa. Dançar Kuduro. Essa música aqui. Que veio já faz anos essa música. Sabe? Sabe? Às vezes a gente precisa só descansar e também dançar para ativar um estado de mais alegria na gente, sabe? Quando o momento não tá muito propício, não tá tão legal, alguma coisa não tá bem. A alegria, e não tô falando de a gente viver assim como gratiluz, sabe aquela coisa assim, ai, tudo tem que ser lindo, a gente não tem sombras, não, isso a gente tem que negar, tudo não, eu não concordo com isso, né? Mas o que eu sinto aqui é que existe uma necessidade de ativar mais momentos de alegria, com música, com dança, com festa, tá? Para que você esteja aí ativando aí uma energia, uma frequência elevada. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que só a frequência elevada, como algumas pessoas afirmam, por exemplo, para mim não funcionou só a frequência elevada, sabe? Mas ela ajuda. O que não funciona também é estar com a frequência baixa. 30 Hz, 100 Hz, 150 Hz normalmente é um normal, assim, né? Às vezes a pessoa com muita doença, 30 Hz, né? Então, você precisa se energizar com estados de alegria, com meditação, com descanso. Ah, mas então tem que ir para o espaço, você tem condições, vá. Se você não tem condições, dentro da sua casa, coloque aquele fonezinho de ouvido com a musiquinha, aquela uma musiquinha mais rápida, dança, até lavando sua louça, dança aí, porque para mim funciona muito, tá? E quando você puder, né, tirar uns minutinhos antes de dormir, você vai lá e até faz as suas perguntas para você mesmo, né? E aí, muitas vezes você recebe essas perguntas, essas respostas dormindo, no sono ou de manhã, tá? Então, aqui me fala muito de trabalhar, né, numa energia de felicidade, tá? E essa conexão também te traz esse estado, essa conexão espiritual, ajuda a mudar a sua atitude. Tá? E a mesa radiônica que eu faço também é uma forma, meditar é outra forma. Então, são formas que nós temos disponíveis para estar transmutando. Uma outra forma é Ho'oponopono, sabe? Ah, tem muita gente que fala e tal. Bom, gente, eu já consegui até emprego no momento que eu precisava muito fazendo Ho'oponopono, sabe? Então, pega ali e compra um japamala para você. Não tem japamala, escreve no caderno 1 até 108 e vai marcando com risquinho ali para você não ficar parando o tempo todo, né? Pra estar marcando ali. Então, você vai fazendo ali essa ativação. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Também ajuda a levar a frequência vibracional, né? O estado de gratidão eleva a frequência e te conecta contigo mesma e com a espiritualidade, né? E com a gratidão universal. Então, eu gosto bastante de indicar isso também, para quem muitas vezes não tem dinheiro para fazer alguma outra coisa, né? E aqui me fala, ó, que você está cansado, para um pouquinho. Sabe o que eu tô sentindo aqui, Virgem? Você superou muita coisa aí. Talvez você esteja se cobrando demais para resolver tudo. É como se você tivesse, seus karmas tivesse conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. E eu quero resolver todos os meus karmas de uma vez só, em um atendimento. Eu tenho uma pilha de trabalho, de processos, de contratos, o que for, né, para fazer. E aí, ou então muitas pessoas ali querem fazer a unha comigo. E aí eu quero pegar todas essas clientes, porque eu estou me cobrando que eu ganhe mais, que eu produza mais. E aí eu tô cansando quando eu tô num estado assim que eu não tô aguentando. Por exemplo, fazer uma mesa radiônica para uma pessoa
E não estar com a energia em dia pode significar adoecer, por exemplo, um médium, né? Pode baixar a imunidade e também você estar se conectando com energias densas de outras pessoas. Você tem que estar fortalecido, centrado para fazer, sabendo o que está fazendo, né? Então, eu estou sentindo aqui que você deve se permitir, tá? E que, calma, você vai conseguir resolver o seu problema. Até pelas cartas que vem aqui, também me remete a isso, sabe? De comemoração. Calma, você vai conseguir ficar bem, vai ficar tudo bem, signo de Virgem, tá? Você talvez só precise escutar mais a sua espiritualidade. O que é a sua espiritualidade? Converse com Deus, com quem você acredita, chame seu anjo da guarda, os guardiões, com quem você se conecta, tá? Você vai encontrar uma resposta aí para sua questão num momento de tranquilidade e calmaria, tá? É como se você... Até eu sinto alguém assim, ó, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta do que eu estou perguntando, eu estou sofrendo, eu quero uma resposta. Eu não aguento mais, eu quero uma resposta. Eu estou me sentindo traída pela minha espiritualidade, ou a espiritualidade não me ama, e a espiritualidade não me atende, não me escuta. E aí eu fico irritado com isso, e penso, eu acho que eu estou pagando de otária aqui. Até você pode vir a ficar irritada, né? Querendo as respostas. Se você for olhar para grandes personalidades, pessoas que se deram muito bem na vida, quantas vezes, algumas vezes um empresário faliu para conseguir evoluir? Quantas vezes ele errou para conseguir evoluir em alguma coisa? Quantas vezes eles tiveram que recomeçar para que desse certo algo? Para achar o fio da meada, a agulha no palheiro, que é aquilo que faltava para expandir algo na sua vida, para fazer acontecer alguma coisa. E são pessoas muito corajosas, né? Tem pessoas que adquiriram dívidas tentando, né? Tentando. E as dívidas foram aumentando, tamanha era a dívida que a pessoa que tinha consigo mesma. Então, eu acabei de receber um insight que é bem interessante, que eu não tinha parado para pensar. Eu tive vários insights essa semana, por quê? Porque eu vou atendendo as pessoas na mesa radiônica e aí vem aparecendo, assim, várias situações do porquê, às vezes, as pessoas têm tanta falta. Uma delas que apareceu para mim é a inveja. Pode ver que a pessoa que é invejosa, em algum aspecto da vida dela não é feliz. Ela fica olhando para o outro, pro que ele tem, para a cor do cabelo, copia. A forma como dispõe os móveis na sua casa, copia. Tudo porque não tem opinião própria, não sabe escolher por si. E aí fica invejando o outro. E não compreende, muitas vezes, pessoas muito espiritualizadas, que aquilo ali é um sentimento de falta. E que aquela inveja que você deposita na outra pessoa, digamos que é um holofote para outra pessoa que está recebendo, é uma coisa ruim, a gente para pensar. É ruim. Às vezes traz percalços na nossa vida, as energias negativas, a gente tem que estar, assim, se protegendo, não contando dos nossos projetos, para que dê certo, porque a gente vê que tem alguém olhando pra gente com inveja. Mas se você parar pra pensar, aquela pessoa que tá te copiando, às vezes até teu jeito de falar, teu jeito de se expressar, tudo, cabelo, sabe? Essa pessoa tem uma falta dentro de si e ela precisa pensar em pegar o que é do outro. Então, isso as pessoas têm às vezes de uma forma muito evidente, a inveja, outras vezes elas têm de uma forma muito velada que nem a pessoa se dá conta. Que em algum momento todos nós sentimos inveja, né? Pessoas muito espiritualizadas já falaram, acho que a Márcia Sensitiva que disse, eu parei de assistir uma moça porque eu estava com inveja e estava me fazendo mal. Ela, como ela é antenada, já é espiritualista, ela deixou
de assistir aquela pessoa porque queria preservar a sua energia para não ter essa inveja, porque isso denota que é um sentimento de falta de algo que eu sinto que eu não tenho. Às vezes eu tenho, mas é a falta em relação ao que eu acho que eu não tenho, que aquela pessoa tem, então eu começo a copiá-la, né? Então isso é a mesma coisa que eu sinto que pra você pode fazer sentido isso aí, sabe? O que você sente que falta em você para que você fique se cobrando tanto essa perfeição? O que leva você a pensar que não pode errar, que não pode cair em algum momento? O que te leva a pensar que você é um fracassado se as coisas derem errado para você? Talvez seja a sua família, talvez quantas vezes eu fui a ovelha negra da família, né? E eu só não era a ovelha negra quando eu agia exatamente com o padrãozinho bonitinho, certinho que esperavam de mim. Quando eu mudei, comecei a jogar tarô, que é uma coisa totalmente diferente. Então, eu comecei a ser vista como a ovelha negra da família. E isso, de alguma forma, me machucou bastante, né? E eu fui resolvendo isso dentro de mim e trazendo uma autonutrição, principalmente do meu feminino. Eu fui em busca disso. Porque se eu não vou ter a nutrição do feminino, da minha família, eu vou buscar essa nutrição em mim. Como é que eu busco essa nutrição em mim? Como é que eu trabalho esse sentimento de falta? O que é que está me colocando tão em dívida comigo mesma que eu tenho que me massacrar e não posso parar e tenho que fazer e tenho que produzir, e justamente por isso às vezes as coisas dão errado. Às vezes eu tava aqui, ó, faltou a voz, não pude trabalhar ali para ter a promoção certinha do jeito que eu queria, que eu tinha estipulado. E isso é o que? É uma lição da vida para te mostrar, nem sempre as coisas vão ser do jeito que você quer. Nem sempre vai ser no tempo que você dispôs ou estabeleceu para acontecer aquilo. Mas vai acontecer. Se você tiver expertise, tiver constância, você vai alcançar esse objetivo. Mas se você continuar aí, desesperada, produzindo, o seu corpo físico, que é limitado, não vai aguentar. Então, o que está te causando isso? Vamos perguntar agora? É isso que eu queria fazer. Eu cheguei aqui. Vamos perguntar agora, o que é que te leva? O que leva... deixa eu ver, esse aqui? Tarot de Waite. Vou ter que tirar essas cartas aqui, então. Porque senão eu vou ter que ir lá pegar outro baralho. Eu tenho aqui, peraí. Muito bem, eu tenho outro aqui. Outro de Waite. Vamos lá. O que é que leva o signo de Virgem a um estado de dívida interna? Por que o signo de Virgem está se cobrando tanto espiritualidade? Tragam do subconsciente do signo de Virgem, daqueles que se conectam com essa leitura. O que leva o signo de Virgem a um estado de dívida interior que está gerando um caos externo? Aqui é tarô pra gente resolver as questões internas, né? Pra gente saber, quando a gente traz a consciência, a gente cura, tá? E às vezes a gente só precisa se reprogramar, mas o primeiro passo para a cura é trazer a consciência. Você se cobra muito porque não tem a família feliz. Olha só como é parecido com o que eu disse. Não tem a família feliz. É alguém que ou se exige estar num casamento, se exige que tenha isso aqui, ó, perfeição. A satisfação emocional perfeita dentro de um contexto, de um âmbito familiar. A completude emocional. Como eu não tenho isso? Se as pessoas da minha família tiveram, ou se
elas não tiveram, elas me exigem que eu busque isso. Sempre me exigem que eu seja mais do que eu sou, porque senão eu não presto. Então eu tenho que ter isso aqui, nem que seja aos olhos dos outros. Eu tenho que ter completude emocional, seja de que forma for. Eu tenho que ter um belo casamento. Eu tenho que viver conforme todo mundo diz que a gente tem que viver para ser feliz. Então eu não tenho. Se eu estou num relacionamento, eu estou um bagaço. Eu estou num cansaço aqui, só cumprindo com as obrigações e eu estou um caco. Não aguento mais. O que mais? Olha aqui, 10 de paus. Tá? Um peso gigantesco que você carrega sobre você, que eu estou para te dizer aqui que boa parte desse peso, signo de Virgem, não é seu. É daqueles que te cobram essa perfeição. Você se sente cobrado, cobrada. Então você está em dívida, você percebeu isso? E se você está num estado de escassez financeira, com dívidas no externo, é muito provável que você esteja em dívida com você e com aqueles que te cobram tamanha perfeição que nem eles têm, que nem elas têm. Então você está carregando pesos. Venho aqui uma tia dizer: você deve ter um casamento perfeito, uma mãe te deu um bastão, você tem que alcançar isso. Veio uma mãe que foi muito traída, que teve muitos problemas na vida, teve que aguentar e suportar aquele casamento, não sei porquê, mas teve que se sentir obrigada a suportar aquilo. Tá aqui. Você tem que suportar isso também. Você não pode desistir da sua família. Você tem que ficar na sua família aguentando o que eu aguentei, cumprindo o meu padrão. Porque assim foi comigo e assim será com você. E assim muitas vezes que acontece nos padrões, porque eu não fui feliz, eu não posso ver o outro feliz. De jeito nenhum. Eu vou cobrar de você se você for feliz. Eu vou botar os pesos, meus pesos em você. Essa pessoa que faz isso é uma vilã? Não. Ela simplesmente pode estar apenas repetindo tudo que foi jogado sobre ela de responsabilidade que também não era dela, fazer aquelas escolhas. Ela foi obrigada a fazer aquelas escolhas para cumprir ali o estado de imperatriz do lar, para então acolher, né, carregar os pesos, só que aí foram te dando mais outro bastão, e mais outro bastão, e mais outro bastão, e aí você foi pegando, bom, já que você acolhe todos os karmas familiares, todos os nossos padrões, nós vamos te dar todos aqui, se você carrega, e se você aguenta tudo que nós aguentamos, quero ver você evoluir mais do que nós, carregando assim. Gente, eu tô falando assim por quê? Vou explicar por quê. Porque, fazendo mesa radiônica para outras pessoas, o que eu fui observando? É que inconscientemente, não é, porque aqui a gente puxa a consciência, né? Inconscientemente aparece ali na mesa que a mãe não quer que a filha seja feliz porque ela não foi, mas nem ela sabe disso. Mas se a filha tiver algum momento de felicidade, ela vai dar um jeito de sabotar, ter alguma atitude negativa que vai deixar a filha triste, sabe? Para não vê-la feliz, porque isso incomoda. Porque eu não fui feliz. E a maioria das pessoas vive de forma inconsciente nesse estado. E o que a gente tem que fazer? Trazer para a consciência que isso existe, que essa familiar não é minha inimiga. Ela nem faz, sabe, as pessoas, é um campo morfo. Se você já participou de uma constelação familiar ao vivo, você percebe que o campo morfogenético é tão forte que leva as pessoas a se portarem, falarem, sentirem tal como aquela pessoa se sentiu, por exemplo, no passado. Traz à tona aquela situação. Eu já caí assim, ó, no chão dura, formigando. Já aconteceu comigo porque eu sou médium, assim, é muito forte pra mim, né, a conexão. Então, aconteceu isso aí, tá? E o que eu noto, só que eu fui induzida pela espiritualidade a fazer, é que não basta ressignificar. A gente traz à tona, a gente ressignifica aquela situação, mas é muito importante trabalhar com algum instrumento de corte.
cortando um fio energético, vendo que aquela sujeira estava, sentindo os chakras, aquela sujeira está nos meus chakras, eu vou puxar dos meus chakras aquela sujeira, aquele sentimento, algum instrumento de corte para me cortar, para cortar este padrão de mim e para limpar os meus chakras, meu mental que está programado para agir dentro do padrão familiar, dentro da programação que me foi passada desde a minha infância, desde o nascimento, presenciando o comportamento dos meus pais, dos seus pais na sua infância. Olha, coisa minha saúde aqui. Eu tô forçando bastante pra falar. Tá? Então, o que eu sinto aqui, Virgem, que a sua dívida vem da necessidade de ser perfeita pros outros. Ligue o... Você sabe. O que você quer fazer? Faz uma lista. O que você quer fazer que até hoje você não fez por causa dos outros? Por causa da cobrança alheia? Ou até se coloca num relacionamento vivendo o padrão da mãe, até às vezes sendo emburrada, chateada, às vezes não sabe nem por quê, mas precisa seguir aquele padrão. Aquela ancestral, ela somente está cumprindo o padrão, de forma muitas vezes inconsciente. Algumas vezes, algumas pessoas são maldosas de forma consciente. Outras vezes, a pessoa está naquele campo e ela só vai. Ela vive no inconsciente, vive na ilusão, no estado de ilusão da Matrix. E não se dá conta dos seus atos e não busca melhorar, se cuidar. Em determinadas idades, às vezes é mais difícil de a pessoa. Então, não adianta culpar também o pai, a mãe, aquele ancestral que age de uma forma equivocada. Às vezes precisa cortar o convívio, quando são pessoas muito narcisistas, precisa. Às vezes precisa, tá? Mas você precisa deixar de carregar os pesos dos outros. E isso é muito importante para você. Na minha mesa radiônica é uma das coisas que eu tive esse insight muito forte, que não vem de mim, vem de uma sabedoria, né, dos meus mentores espirituais, que me guiam, me norteiam ali, inclusive os mentores, né, o anjo da guarda daquela pessoa ali que está firmado ali para fazer aquele trabalho, me dá a direção de como agir, do que fazer, do que intencionar dentro daquela mesa radiônica, que é essa aqui, tá? A promoção eu vou deixar pra vocês. Tem que deixar comentário, tem que ter vídeos com maior número de visualizações. E nesse vídeo, os primeiros 5 comentários ganham, ok? Então, se você gostou da ideia, deixe seu comentário aí e divulga pra um monte de gente pra que o meu canal cresça. Porque eu tô fazendo isso, é uma coisa, questão de troca, né? E essa mesa é realmente só precisa ser conhecida. Eu só preciso fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho, tá? Então, aqui, as de paus que me fala aqui é de você, sabe, para tudo que eu quero uma nova oportunidade na minha vida. Quando eu deixo esses pesos para trás, eu me abro para essas possibilidades. Eu tenho que estar no tipo de trabalho que foi decretado para mim, pelo meu pai, pela minha mãe, que se não for esse tipo de trabalho, é um absurdo e não presta. Então, eu vou começar a buscar uma transição, vou trabalhar ali nos meus estudos, vou buscar conhecimento, vou fazer um planejamento para fazer uma migração aos poucos para uma outra área. Sem contar nada para ninguém, porque infelizmente a gente não pode contar, tá? Então, é aí que a minha vida se abre para novas oportunidades, para novas possibilidades. Quando eu deixo de carregar o sonho da ilusão, que é um estado que tem um tempo que dura. Nenhum casamento, vocês já viram um casamento ficar o tempo todo? Talvez algumas pessoas, poucas, que está assim o tempo todo no estado de muita felicidade, de completude emocional, um estado lindo, de te ver. Esse aqui é o momento, normalmente, às vezes no casal, né? É no início, ou até um certo período, né? E aí depois as coisas vão amornando. Claro que não é o ideal. Claro que não. Mas a gente inconscientemente também age dessa forma. A gente pode mudar? Pode. Mas o que eu tô falando é que normalmente a gente não se mantém o tempo todo nesse estado. É como dizer, você para prosperar precisa estar num estado vibracional muito alto. E que é mentira. Por que eu vou dizer para vocês que é mentira? Porque quando eu comecei a ativar a Kundalini, eu comecei a me desprender. Sabe quando a gente tá numa frequência muito alta?
A frequência de Jesus falam que é 700 Hz. Eu tava numa frequência muito alta. E aí eu ativava a Kundalini, e aí eu fiz uma formação em Kundalini, aí eu ativava a minha Kundalini. Eu já tinha trabalhado várias questões de traumas, nos meus chakras, muitas coisas eu tinha trabalhado. Então, volta e meia eu tava com uma frequência vibracional, eu media, minha frequência ela tava muito alta. Mas você entra daí numa energia de desapego da matéria. Então, para prosperidade, não significa ter a frequência muito alta, ter prosperidade material. Tem que estar ali no caminho, tem que estar no caminho do meio. Você tem que estar alinhada aos elementos da natureza ali e conectada ali com a terra para poder trabalhar a sua prosperidade. Senão, só frequência alta. E aqui que eu fiz, porque quando você está com a frequência muito alta, é como se você tirasse os seus pés do chão, só falta você desencarnar, você sair, né? Voando por aí. E eu tava assim, eu tava com tanto desespero, porque comecei a ficar nervosa por estar naquela situação, porque eu comecei a me dar conta de que eu precisava criar uma matéria, né? Aí eu fui lá e coloquei minhas mãos na terra. Só aquilo ali pra mim, né, aquele puxão de energia que eu dei da terra, já mudou a minha frequência, mudou tudo, sabe? Então, eu sinto aqui que você precisa estar num lugar de natureza, colocar seus pés, suas mãos na terra, que agora tá muito frio, por exemplo, mas às vezes quando tem um solzinho, né, você se permite fazer isso, e descansar, e entender que isso aqui, ter isso o tempo todo, se você já teve um dia, né? Não significa que foi ilusão que você viveu. Significa que você viveu esse estado no tempo que tinha que estar. E se não houve esforço das duas partes, que normalmente as pessoas aí acabam projetando suas sombras umas nas outras ali naquela relação, e aquela projeção de sombra acaba gerando muitas vezes briga, porque vocês estão juntos ali para ter um processo de cura, muitas vezes, né? Então aí começa a virar um estresse, começa a vir as outras questões aí que envolvem o relacionamento. Então, se liberte de todos esses, sabe esses paus aqui? Entregue cada um. Ó, uma me deu um pau para isso, a outra me deu uma vara, vamos falar assim, para aquilo, né? Para que eu assumisse ali tudo que queriam, que não tiveram em suas vidas, inclusive que eu, então, assumisse aquilo ali. Devolve para cada uma dessas pessoas, faz um exercício mental, até uma meditação, devolva, agradeça, reverencie cada uma dos seus ancestrais, cada um dos seus ancestrais que te entregou esse bastão. E agora daí zere e pergunte-se: agora eu não tenho mais dívida. Eu não tenho mais dívida com essas pessoas. Eu vou deixar falarem o que quiserem e eu vou seguir aquilo que eu quero. E aí é que o mundo se abre para novas oportunidades para você, energeticamente. Aquela dívida que existia dentro de você, aquela dívida se esvai. Então, não é um momento, por exemplo, de você estar conectado, conectada. Não que você vai abandonar as pessoas, às vezes a gente não pode. Mas não é um momento para você estar muito conectado, muito conectada com a mãe narcisista, que sempre vai diminuir o que você faz, o que você fala, que sempre vai colocar em você em dívida com ela, como se você tivesse uma dívida. Muitas vezes a dívida vem de vidas passadas, que é outra questão que, de graça, com o Ho'oponopono, você pode trabalhar. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, para ir trabalhando já na intenção, que importa é a intenção inicial. A intenção inicial, me libertar dos karmas em relação à minha mãe. Se vocês têm problemas, você não precisa nem fazer uma regressão para saber que existem karmas. Que existe de alguma forma ali, você pode parar e se sentir: eu tenho dívidas em relação à minha mãe? Se você se sentir que sim, você vai ir trabalhando aqui na liberação. Ela é mais vagarosa? É, mas ajuda demais. Pode ajudar e destravar sua vida em vários aspectos. Outra questão é a mesa radiônica, tá? Que ajuda muito, que é o método que eu desenvolvi. Eu já tinha desenvolvido o meu método, mas ali era com hipnose junto, né? Com reprogramação mental. E aí depois eu fui tendo um outro sentimento de que agir com as minhas mãos era extremamente importante e necessário nos meus trabalhos terapêuticos. E aí eu fui incluindo ali tudo que eu fui sentindo e recebendo numa mesa radiônica para fazer um trabalho diferente. E para minha surpresa, esse trabalho assim tá sendo maravilhoso, extraordinário, quem tá... Né? A gente não pode, eu não prometo cura você vai pendular uma vez ali, uma vez radiante, vai curar toda a vida da pessoa. Não é isso, tá? O autoconhecimento tem que fazer parte, eu sempre falo isso, sempre tem que fazer parte. Começa a comprar livros,
assistir vídeos, talvez fazer um curso, entender ali sobre você mesmo, quem você é, do que você gosta, apesar disso tudo que colocam sobre você. Para você entender e saber escolher também, daqui para frente, o seu caminho. Tá bom? Signo de Virgem, eu vou concluir aqui, foi uma leitura nossa muito grande, mas assim, foi legal, porque eu senti que aspectos terapêuticos importantes para você foram trabalhados aqui, para quem tiver quem quiser assistir até o final, né, realmente. Vamos lá, uma mensagem aqui do Oráculo dos Anjos e Arcanjos. Então, às vezes, uma coisa que eu notei é que algumas vezes a constelação super funcionou pra mim. Às vezes funcionou de uma forma certeira, para alguns aspectos, alguns assuntos. Para outros momentos, a questão kármica era tão grande, assim, em relação ao que me ligava àquela situação, que não deu pra cortar sem fazer algo. Sem fazer alguma coisa, uma hipnose para entender, para buscar e reconsiderar aquilo, de fato, a questão kármica de vidas passadas. Mas aí é que tá. Eu também entendo que esse é um método que nem sempre as pessoas estão conseguindo, têm condições de acessar, porque uma coisa é eu entender que eu tenho karma com a minha mãe. Outra coisa é eu acessar através da hipnose, eu acessar ali uma regressão, onde eu fui muito maléfica. Tem gente que não tem estrutura para aguentar isso, então as terapias, por exemplo, a ayahuasca, a hipnose nem sempre, quando é estado de regressão, nem sempre é para todo mundo. Então, por exemplo, aqui, essa questão da mesa radiônica, todos os insights ali que eu recebo, da necessidade que a pessoa precisa trabalhar ali, no seu contexto de vida, para ter uma melhora, né, para acrescentar ali naquele trabalho, para realmente liberar, para realmente ter ali uma libertação, né, eu vou passando para as pessoas quando recebem esse atendimento, entendeu? Então, é um trabalho é muito interessante, porque é de autoconhecimento também, diferente do que eu estava acostumada, porque eu tenho formações em programação neurolinguística, hipnose sistêmica, então eu fui em busca dessas formações, e aí eu acabei entendendo uma outra forma de resolver isso, né, que não é tradicional. Arcanjo Uriel, clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. Eu vou encerrar por aqui, porque aqui tá repetindo. É pra tirar mais uma? Tirar mais uma. É isso, entende? Se você parar e prestar atenção na sua vida, para entender o que está acontecendo, se eu tenho dívidas, se eu buscar entender no que eu tenho dívida comigo mesma, com outras pessoas, dentro de mim, que eu acho que eu tenho que trabalhar para sustentar pessoas, que eu tenho que estar sempre fazendo pelas pessoas, coisas que, na verdade, eu não tenho obrigação. Por que eu tenho essa dívida, sabe? Você vai começar a entender para resolver isso. Presentes de Deus, nós, anjos, trazemos presentes de seu Criador. Abra seus braços para receber. Cada insight é um presente. Entender, por exemplo, essa leitura para quem se conecta com algum estado de dívida e de cansaço extremo, de ter que estar fazendo sempre, nem sempre é dívida, mas também esse cansaço ou dívida, assim, né, no financeiro, pode entender que tem uma dívida interna e saber se autotransformar, se melhorar, trabalhar em si para resolver as suas questões, certo? Então, signo de Virgem, eu vou ficar por aqui. Até mais!